e a nós ele entregou essa reconciliação. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida, sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão, ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido, por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs. Eu já falei muitas vezes que o Antigo Testamento prepara para o Novo. Olha a leitura do livro de Ezequiel. Existe um castigo programado na cidade para matar todo mundo. Mas aquelas pessoas que são fiéis a Deus, eles marcaram com qual sinal? Cruz. Por quê? Preparação, prefiguração para a salvação na cruz atual de Cristo. Isso quer dizer o quê? As pessoas que servem a Deus, as pessoas que estão aí na missa, no sacramento hoje, no castigo que nós estamos passando e passaremos, também há a mão de Deus. Não que nós não soframos, porque Jesus sofreu e tantos santos, mas a mão de Deus na nossa alma, com a fortaleza, com os dons do Espírito Santo, para dar capacidade para suportar todas as dificuldades da vida. Essa é a chave, né, que Deus nos põe numa redoma, protegendo do sofrimento. Mas por dentro, Ele nos dá uma capacidade de suportar o sofrimento com muito mais força, a fortaleza, com a graça de Deus. Nós temos a capacidade de ter esperança mesmo em situações difíceis, de ter uma fé inabalável, de continuar sendo caridosos. Então, essa é a grande ideia aqui do livro de Ezequiel hoje. Além dessa interferência dos anjos, dos querubins, existe uma batalha espiritual contínua. É por isso que a gente faz o cerco como um combate espiritual. Esse combate contínuo contra o mal. Porque não adianta. Pessoas que falam assim, eu não gosto de coisas de igreja polêmicas, eu não gosto de entrar num assunto que é muito violento, eu gosto de uma vida light na igreja. Não existe. Se você não combater, você apanha. É simples assim. Ou você combate, ou você apanha até ficar de vergão, até ir pro Salmoura. Não, mais, né? Até te levar pro inferno. Não tem como ficar paradinho na vida light, vindo pra missinha, quando você quer, quando você não vai pra chacrinha, você vem pra cá pra sentir bem, pra respirar, não reza direito, só quando você sente bem. Eu já vi gente falando assim, eu acho errado, padre, tem que ir na missa se sentir bem, tiver vontade. Então, a partir de hoje, você vai trabalhar se sentir vontade. Fala pro seu patrão, eu venho quando eu tiver vontade. Se eu não tiver, eu não venho. Faz almoço em casa só quando você tiver vontade. Limpa o banheiro da sua casa quando você tiver vontade. Quando você não tiver, deixa lá. 30 dias sujo. Tudo você faz só se você tiver vontade. Eu acho interessante, gente, o tanto que o povo gosta de fazer Deus de bobo. Nem muda a cara. Passa um ó de peroba na cara e faz de Deus um bobão. Eu vou quando eu tiver vontade. Aí Deus vai te salvar quando eu tiver vontade, né? Na verdade, Ele tem vontade. Mas a sua falta de vontade já é um sinal que você não quer ser salvo.
É muita coisa que o ser humano faz que é de lascar. De lascar. E o evangelho? Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo. Mas em particular, isso é um problema, né? Porque muitas vezes na paróquia, na igreja, ao invés de corrigir o irmão em particular, começa a fazer o quê? Fofoca. Vai num, vai no outro, vai em todo mundo, menos no irmão. Bem, a regra é, se você tem autoridade no sentido de já ter feito um bem para essa pessoa, já ter ajudado essa pessoa de alguma forma, você tem credibilidade para corrigi-lo. Se você nunca fez nenhum bem para a pessoa, o ideal é que você reze e procure alguém que tenha mais proximidade que a pessoa para fazer correção fraterna. Por quê? Porque senão a pessoa não vai aceitar a sua correção. Agora, se não tiver ninguém mais próximo à pessoa, reza e você mesmo faça a correção fraterna. Mas é correção fraterna. É uma outra coisa que eu vejo, muita gente não sabe fazer direito. Senta aqui. Tem uma coisa que eu vou te falar que é muito difícil de falar para mim. Aí já não é mais fraterna. Olha, fulano, o que você acha aquele dia? Aconteceu isso, escandalizou. Ou as coisas não seria melhor fazer de outro jeito. E assim por diante. A sua postura está gerando tal escândalo. Por quê? Para proteger a igreja. Se não, chama mais 2 pessoas, 3 testemunhas, né? E fala de novo com a pessoa. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja, chama o padre. O padre vai, ou o padre às vezes pode ter que chamar o bispo. Se é o padre também pode gerar escândalo, não pode? Se eu der aula de catecismo para uma mulher casada, todo dia que o marido dela sai de casa, o que vocês acham? Estou evangelizando? Não, eu estou dando aula de catecismo para ela. Padre, o senhor está escandalizando. A pessoa que for mais próxima ao padre tem que avisar que está gerando escândalo. Se o padre não resolver, tem que chamar o bispo. Ou qualquer outro escândalo que o padre possa fazer. Financeiro, por exemplo. Se tiver suspeita de que está tirando dinheiro para si próprio. O padre pode fazer isso em algum lugar do mundo? Talvez lá em Marte, Saturno. Tem padres que façam isso, né? Aí quem está próximo tem que falar com o padre. Padre, essa postura, ou então pelo menos a sua postura está gerando desconfiança. É melhor que seja mais transparente. Se o padre não muda, tem que pedir ajuda às autoridades superiores. Então não é todo mundo pode errar. Não é para colocar padre nenhum em pedestal. Vocês têm que rezar por nós e entender que todo mundo é ser humano, fraco, miserável, veio tudo da mesmo barro. Não tem ninguém que é imune ao erro, à queda. Então, o interessante é que nós já aprendamos a aceitar correções fraternas, a aceitar as ideias de um e de outro, avaliar. Claro que o padre vai avaliar várias ideias, mas ele foi escolhido para decidir aquela que vai se encaixar melhor. Mas quando gera escândalo, a comunidade tem que agir. Isso é importante. Eu estou falando isso porque aconteceu um caso em Marte de uma pessoa de uma pastoral que estava gerando desconfiança de, durante a missa, sumir durante a missa e ir para perto de crianças. E a primeira pessoa que me denunciou disse, ai, padre, eu estou com medo de julgar, mas o fulano de tal sai da missa, some e fica junto, perto de criança. Isso dentro da igreja católica. Depois passa um tempo, uma outra pessoa. Padre, eu vi fulano de tal
na hora da missa, lavando a mão de uma menininha. Aí eu perguntei, essa menininha caiu? Machucou? Não. Então por que ele estava lavando? Então, por que ele estava lavando? Fui investigar a vida, já tinha precedentes. Estava na pastoral. Aí eu chamei ele e disse, a partir de agora, estamos todos te observando. Todo mundo. Porque eu perguntei por que estava lavando a mão. É porque deu uma resposta lá, foi, você está achando que eu sou otário? Então, se a pessoa acha que vai julgar e não leva à igreja, poderia acontecer algo muito grave. Sim? Durante a missa. Então, cuidado. Nós não podemos julgar a pessoa, mas o ato errado tem que julgar. Aí você depois reza pela pessoa, acolhe. Mas aquele ato errado tem que ser julgado, porque senão, daqui a pouco, todo mundo faz coisa na igreja absurda e ninguém vai agir, porque ninguém quer julgar ninguém. Da mesma forma com o padre, é mais difícil, né? Eu não quero julgar o padre. Não, padre, eu estou rezando pelo senhor, mas esse ato que o senhor está fazendo está escandalizando, está gerando desconfiança. Não adianta. Todo mundo tem que aceitar correção fraterna, antes que venha coisas piores lá na frente. Escândalos. Se ele não der ouvido, diz a igreja, se nem a mesma igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou pecador público. O padre Léo faz uma palestra uma vez que ele fala que pecador público é para amar mais. Sim, tudo bem. Mas, por exemplo, se for um caso de escândalo, tem que agir. Se a pessoa não muda, tem que tomar uma decisão. O padre tem que ser firme, o bispo tem que ser firme com o padre, e assim por diante. Entende ou não? Nós temos que proteger a igreja. A igreja, porque o povo não tem capacidade de entender que nós, quando erramos, não somos a igreja. Nós estamos rompendo com a igreja. Quando a gente faz escândalo, nós não somos igreja. Nós estamos abandonando a igreja. O povo mistura, acha que o escândalo é da igreja, com os seus membros, e não é. Quando tem um escândalo de um padre, é o padre que abandonou a igreja, não é a igreja que é cheia de escândalo. E vocês também têm que parar de mimimi. Eu não vou mais porque o padre fez, eu ouvi tal coisa. Vocês já têm que saber que todo mundo é fraco, mas a igreja é santa. Não mistura erro de padre e de membros, de coordenador de pastoral com a igreja. A igreja é santa. Olha para mim. Se vocês, espero que nunca aconteça, se vocês decepcionarem, ou comigo, ou com um padre qualquer, ou com até um bispo, não mistura com a igreja. Não é a igreja. Eu só sou a igreja quando eu faço o que a igreja manda. Entenderam isso ou não? Não mistura igreja com a porquice dos membros da igreja. Porque tem muita gente que abandona a igreja por decepções com seus membros. Isso é grave. Porque a igreja está muito acima. Eu tenho que estar adequando a igreja. E se eu fizer o que a igreja manda, não terá escândalo. Se eu obedecer o que a igreja manda, não haverá nada de ruim. Mas se eu não obedecer, eu errei. A igreja é santa. Santa. Sempre vai ser santa. Não mistura. Não mistura. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Aqui Jesus fala para todos o Papa e os apóstolos juntos. Ou seja, o magistério da igreja. E no Evangelho de João ele fala para Pedro. Então, no magistério, quem tem poder de ligar e desligar é ou o Papa sozinho, quando ele fala ex-cátedra, ou o Papa com os bispos, no magistério, no concílio ou no magistério universal da igreja. Esses têm poder. Por isso que o intérprete da Bíblia é o magistério.
De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso vos será concedido. Olha a igreja, se 2 ou mais estiverem no mesmo, olha o cerco. Muito mais de 2 pessoas estão nas mesmas intenções. Esses pedidos serão concedidos, de alguma forma. Talvez não do jeito que a gente queira, mas serão concedidos. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. E Nossa Senhora nos ajude a sermos igreja, a rezarmos junto contra o mal e nos proteja dos erros, dos escândalos que mancham a igreja. Que Nossa Senhora e São José nos sustente e que nós sejamos humildes, para a graça de Deus, não permitir jamais escândalos nessa igreja santa.